Estamos inaugurando hoje uma programação especial dentro do Ponto de Luz Virtual, das 18 horas. E aqueles que não tiveram oportunidade de realizar as suas orações oralmente, a gente sabe que quando a gente está ouvindo um que está orando, estamos todos orando juntos. Então, nós vamos seguir com a programação. Agora, às 18h30, a gente vai estar iniciando um novo programa que nós colocamos com o nome de Encontros, Saúde e Espiritualidade. Então, nós sabemos o quanto é importante a gente alimentar a nossa alma com as palavras sagradas, com as orações, mas a nossa mente está muito em busca de respostas por esse momento tão difícil que estamos vivendo. E aí, uma conversa daqui, outra dali, com a Regina, o Dr. Dariush, a gente então decidiu ter esse espaço para que a gente possa conversar sobre alguns temas que às vezes nos tiram a tranquilidade e o sono. Então hoje nós vamos ter o Dr. Dariush, que vai estar falando sobre vivendo uma vida saudável em tempos de pandemia. Então, talvez nem todos conheçam o querido Dariush, que é nosso aqui da comunidade de Brasília. Ele é médico, pai de 2 filhos, especialista em saúde pública e acupuntura, trabalhou na prevenção de HIV, AIDS e malária em vários países. Atualmente atende pacientes como clínico via telemedicina. Então, seja muito bem-vindo, querido Dariush, a palavra está com você. Muito obrigado. Nós teremos um tempo de 20 minutos aproximados de apresentação e os 30 minutos restantes a gente abre para perguntas e respostas. Então, quem tiver aí suas perguntas, à medida do desenvolvimento da fala do querido Dariush, vão colocando no chat que a gente organiza depois esse momento. Obrigada. Boa noite, queridos amigos. Muito obrigado pela oportunidade. Hoje nós vamos falar sobre 2 assuntos muito simples, colocados juntos, viver uma vida saudável, que não é simples, e os tempos da pandemia, que também é um assunto que nós ainda estamos tentando entender, em termos do seu percurso, da sua origem, como a humanidade inteira vai lidar com isso. Dado que são assuntos de muita abrangência e nós temos 20 minutos, eu vou comentar brevemente, fazer alguns comentários, tanto da dimensão interna, espiritual e ética das condições atuais, quanto questões práticas no nosso dia a dia. Espero que seja de interesse para vocês. Eu me lembro de uma carta que um Bahá'í escreveu, um homem iraniano escreveu para Abdu'l-Bahá, falando de quanto a vida dele estava difícil, assim, colocou listas de tudo que estava passando e querendo o conselho dele, Abdu'l-Bahá. E a resposta do Abdu'l-Bahá, como sempre, foi uma resposta fantástica. Ele diz que tudo que você está passando é para ter uma noção pequena do que está passando comigo, do que está passando na vida de Abdu'l-Bahá, e para te aproximar. Mas se não quiser, é só falar que ele deu a entender que isso seria resolvido, os seus problemas seriam resolvidos. Então, eu acho que tem várias maneiras da gente ver tudo que está acontecendo. Nós podemos ver uma crise de saúde, ou podemos ver uma crise que é sintoma de algo bem mais profundo, é um problema mais profundo da humanidade, não é apenas um vírus. Tem muita coisa atrás dessa pandemia. E nós, ao mesmo tempo, podemos ver a mão de um Criador que, com seu amor, está guiando a humanidade, está purificando a humanidade, está, de várias maneiras, tentando, digamos, endireitar a direção que a humanidade tinha. Todos esses
podem fazer parte do que está acontecendo agora. Então, é importante nesses tempos de lembrarmos das dimensões espirituais das dificuldades que acontecem nas nossas vidas pessoais, nossa vida como um país, como uma cidade, como um bairro, e nesse caso é a humanidade inteira que está vivendo esse momento histórico. Também lembrar que não é apenas uma crise de saúde, que essa crise está refletindo muitas coisas que estão erradas. Não podemos dizer que, por exemplo, o equilíbrio entre o ser humano e o seu meio ambiente esteja sem relação. Muitos estudos mostram que não é o caso. E, afinal, planeta doente, gente doente. Eu acho que nós estamos vendo é muito difícil um ser humano, uma família, se manter saudável dentro de um ambiente que está totalmente desequilibrado, perdeu totalmente sua saúde e tem tudo para tirar a saúde das pessoas. Então, em entender nosso bem-estar, nossa saúde, é importante lembrar como está nosso meio ambiente, como está nosso ambiente social, ético, profissional. Tudo isso criam dificuldades e nós podemos ver como dificuldades ou barreiras, ou nós podemos ver como oportunidades de reflexão e de melhorarmos, mais uma vez, melhorarmos individualmente e coletivamente. Agora, um dos maiores problemas que a pandemia tem criado, não menos do que os milhares de mortes trágicas e internações, todos os efeitos, as reverberações, é a questão de sofrimento emocional. A ansiedade, a depressão, sermos forçados a viver com incerteza. Muitos de nós tínhamos a ilusão de que nós temos certeza, dá para planejar as coisas, planejar a economia, planejar as férias, planejar o país. E nós somos forçados a enfrentar o fato de que não há nada chamado certeza. Certeza é confiar na vontade de Deus, mas que essa incerteza que é inato ao mundo da natureza, ao mundo criado, agora nós estamos olhando essa incerteza, digamos, cara a cara. E isso tem criado muita ansiedade e muito sofrimento emocional, além da questão econômica, a questão do vírus em si. E há várias... eu gostaria de colocar alguns comentários sobre essa questão. Eu vejo pacientes todos os dias, online, sofrendo justamente de sofrimento emocional. Boa parte não tem nada físico errado. Isso tem a ver com a pandemia e com o estilo de vida moderna que nós temos. Algumas sugestões que eu gostaria de colocar de maneira muito prática, muito imediata. Um dos agravantes dessa ansiedade é ter muitas fontes de informação. Ter um excesso de fonte de informação, inclusive quando não se sabe qual fonte é verídica, qual fonte é confiável, qual fonte está tentando manipular as pessoas ou vender alguma coisa ou tirar alguma vantagem política. Essa variedade de informações conflitantes, é muito difícil para qualquer pessoa enfrentar. Então, uma sugestão muito prática é o seguinte: vamos limitar o tempo que nós passamos procurando informação online, porque se alguém procurar informações sobre o vírus durante 30 minutos no dia ou durante 5 horas, não é que depois de 30 minutos vai achar mais informação. Só vai sofrer. E escolhamos
2, no máximo 3 fontes de confiança que nós podemos confiar e não ir procurando outras sobre algum novo medicamento milagroso ou o último lugar a ter uma piora da epidemia. Tudo isso é esperado. E essas fontes, geralmente, devem ser fontes que têm alguma, digamos, algum respaldo institucional. Uma instituição de pesquisa, uma universidade, ou algum ministério. Nos Estados Unidos, por exemplo, é o CDC, o Centro de Doenças, Centro de Controle de Doenças. Então, essas fontes, 1 ou 2 fontes já basta. E sempre que alguém ou alguma fonte coloca uma solução milagrosa, gente, soluções milagrosas existem, mas são extremamente raras. Então, não vou dizer que não existem, mas são muito raras. Todos os medicamentos que foram muito anunciados, tivemos chefe de Estado dizendo que está tomando, porque esses não, nenhum deles funcionou até agora. Nos Estados Unidos tem acima de 60 milhões, que eu saiba, 60 milhões de doses de cloroquina que foram adquiridas e agora estão lá. Agora estão estocadas e muita gente que precisava mesmo de cloroquina para outras doenças tem dificuldade. Então, e vários outros medicamentos. Um medicamento, por exemplo, que há poucos dias saiu, dizendo que funciona, é um corticoide, que está disponível há décadas, chamado dexametasona, o Decadron. Só que tem que ver a segunda linha do que está escrito. A segunda linha diz que isso só funciona para pacientes graves, para pacientes que já adoeceram e, além de adoecer, estão muito afetados, estão correndo risco, tem comprometimento pulmonar. Esse, por exemplo, um detalhe que muita gente deixa de ver. Só vê a primeira e corre para a farmácia exigindo o medicamento. É um medicamento que, se alguém tiver Covid sem estar muito doente, ou nem tiver contraído, esse medicamento baixa a imunidade do corpo. Então, vocês imaginem milhares de pessoas correndo para tomar um medicamento que baixa a imunidade, sem precisar e até fazendo mal. Mesma história, cloroquina. Tem gente que morreu literalmente tomando cloroquina, provavelmente por arritmia cardíaca. Tem outro medicamento, que é um medicamento de 4ª linha, muito sofisticada, extremamente caro, e só é usado em pacientes graves e nem baixa a mortalidade, encurtece a evolução clínica. Então, eu estou falando isso não para entrar em muitos detalhes técnicos, mas para mostrar que, afinal, voltamos à questão do que funciona mais. É água e sabão nas mãos, distanciamento social, por enquanto, e a máscara. A máscara é algo sem... a máscara não vê a cor da pele, não vê o partido que a pessoa segue. Essas são medidas que são simples, são disponíveis e têm evidência que realmente mostra que funciona. Esses são os maiores instrumentos do combate. Uma coisa algo que realmente nós estamos vendo, que mostra uma fragilidade da humanidade, é que uma parte da nossa sociedade não consegue se distanciar, porque tem que comer, os filhos têm que comer. Então, os extremos da pobreza e riqueza que já existiam antes dessa epidemia se manifestar, agora estão sendo expostos de maneira muito crua. E que tem muitas pessoas que têm que trabalhar,
sabendo até do risco, tem que trabalhar. O que nós podemos fazer? Para nós, são essas medidas básicas, mas efetivas. Nós podemos cuidar da nossa saúde emocional e a saúde emocional de outros ao nosso redor. E voltamos à questão de que o que está acontecendo precisa de ações imediatas, mas nós precisamos dar um passo para trás e ver o que está acontecendo, por que isso está acontecendo e quais as lições de vida que nós precisamos aprender com o que está acontecendo. Eu não tenho a pretensão de dar uma interpretação completa do que está acontecendo. Eu, como qualquer outra pessoa, eu estou me esforçando para aprender, para enxergar, para perceber o que eu preciso perceber, para sair dessa pandemia. E a pandemia, alguma hora, vai passar. Para sair dessa pandemia, uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, ao mesmo tempo tentar me proteger os outros ao meu redor. Eu acho que a maior... nós vamos ter uma discussão depois. Eu acho que 2 pontos que para mim são mais importantes, mais interessantes. É sobre as questões pontuais e práticas de como se proteger, do que fazer caso alguém ficar com síndrome gripal. Essas são as questões práticas e pontuais, com um propósito, entre outros, um propósito muito importante, de não entrar em pânico sem necessidade, de não perder a calma, de não se precipitar com nenhuma medida dramática sem precisar. E o outro é justamente a discussão ao redor do que está passando no mundo, do que está acontecendo. Se essa crise é muito mais que uma crise de saúde, então, qual a natureza dessa crise? O que é a crise realmente? Como é que essa pandemia está relacionada com outras crises que a humanidade passou nos últimos anos e está passando? Crise de natureza racial, econômica, política, militar e por aí vai, ambiental. Então, eu não vou me prolongar mais que isso. Muito obrigado pela sua paciência e agora podemos abrir e conversar sobre diferentes aspectos desse assunto. Muito obrigada, querido Dariush. Nós estamos num número que dá para a gente abrir o microfone e fazer a pergunta direto para o querido Dariush. Então, acho que a gente pode ir organizando. A Cris já está começando. Sabe por quê? Olá, Dariush, tudo bem? Boa noite. Está me ouvindo? Boa noite. Sim, estou ouvindo, sim. Ultimamente, tenho recebido de muitos amigos esse problema da máscara, que diz que tem problema do oxigênio, do gás carbônico, que traz muito problema na respiração. Eu quero saber realmente se realmente para uma pessoa que corre na rua, a necessidade de usar máscara é importante ou não? Ou se isso vai causar um problema do gás carbônico que a gente está voltando para o nosso corpo. Está entendendo a minha pergunta? Que eu entenda, está falando da afirmação de que a presença da máscara pode criar acúmulo de gás carbônico no pulmão? Eu perguntaria qual é a fonte dessa preocupação? Foram alguns médicos que eu vi que passaram para mim. Sim, mas eles falaram de algum estudo, algum caso de alguém
dobrar e cair na rua por usar Não, não, máscara? não. Apenas Tá. da necessidade de não usar sempre a máscara quando está correndo, quando está de bicicleta, só usar a máscara quando encontrar uma pessoa e afastar. Uhum. Entendi. Olha, primeiro, eu gostaria de falar um segredo para vocês. Ótimo. Ter, assim, ter o título doutor na frente não quer dizer que a gente saiba tudo, e às vezes é o contrário. Eu vi uma entrevista no CNN Brasil, onde dois colegas, com todo respeito, dois colegas médicos clinicando, estavam discutindo com um epidemiologista, e o epidemiologista estava tentando convencer ele sobre algumas coisas que são muito claras, tem bastante evidência. Esses médicos ficavam discutindo. Eu diria que a opinião de um médico ou outro não é sem evidência de estudos, de ciência. Essa opinião é apenas uma opinião. Tá? Eu acho que, com toda a evidência que a gente vem lendo, vem estudando, salvo alguém que tem doença pulmonar avançada. Esse é um caso específico. Então, pessoa com doença pulmonar avançada, tem gente que não consegue usar. Mas essas pessoas geralmente estão dependendo de oxigênio, estão dentro de casa, não é o tipo de pessoa que vai fora correr. Então, eu não sei de nenhum relato confiável de alguém que tenha realmente sofrido por ter usado a máscara. Agora, se alguém vai correndo, por exemplo, mantendo a distância dos outros, melhor correr num lugar que não tem gente por perto. Talvez possa até tirar a máscara. Agora, se está correndo num lugar, como a maioria da gente, que vai passar de pessoas e ainda respirando mais intensamente, a máscara é necessária. A máscara é necessária inclusive para proteger os outros. Porque alguém está respirando daquele jeito, talvez 1 ou 2 metros não seja suficiente. Eu vou precisar 3, 4 metros. Isso não é uma distância fixa, depende da pessoa, depende da frequência respiratória. E aquele fluxo de ar mais acelerada aumenta a difusão do gás carbônico. Eu não vi nenhuma evidência do que isso acontece. Eu acho que algumas pessoas, sem dúvida, pessoas bem intencionadas, podem ser médicos ou outros, talvez levam um pouco do conhecimento da fisiologia humana e estendem um pouco para áreas que não entendem. Então, eu diria que essa orientação para usar máscara segue. É muito melhor ter um pouquinho mais de gás carbônico no pulmão do que ter o coronavírus no pulmão. Então, eu diria isso. Querida Ana Paz, faça a sua pergunta. Deus, querida, muito obrigada pela sua palestra esclarecedora. Muito bom te ver. Daria os pastilhos, você pode dar para a gente algumas sugestões para aumentar a imunidade. A sua voz está cortando. Você poderia repetir, por favor? Está ouvindo? Sim, agora mas sim. Talvez tirar o vídeo possa ser mesmo uma boa ideia. Deixa só o áudio, querida. Um minuto, bem. Tudo bem. Dá para ouvir agora, Ana Paula? Eu gostaria que o querido Darius desse algumas sugestões para como a gente pode aumentar a imunidade. Olha, a primeira coisa que eu falaria é que não há nenhuma solução segreda. A nossa imunidade continua
sendo sujeito aos mesmos fatores que era antes da pandemia. Primeiramente, gente, não sejam assim, qualquer sugestão ou solução nova, especialmente quando é colocado como uma solução absoluta, tenham muito cuidado, muito suspeita. Se alguém diz que se você comer meio quilo de alho por dia vai proteger, tenham, assim, muita gente vai ficar longe de vocês, talvez proteja desse jeito. Ninguém vai quebrar o distanciamento social. Eu acho que aí vai realmente haver distanciamento social. Acabo de eu reconheço que meio quilo de alho manteria muita gente longe. E os vampiros também. Sim, mas manter um sistema de defesa saudável continua a ser sujeito às mesmas orientações que antes. Agora, eu vou listar alguns que todos vocês conhecem, mas o desafio é continuar a cuidar desses fatores durante uma pandemia, durante um lockdown. Por exemplo, comer bem, comer regularmente, não comer muita comida frita, muitos carboidratos, isso continua igual. Verduras, frutas frescas, esses dão vitaminas e outros fatores que são importantes para o corpo montar e manter sua defesa. Dificilmente algo vai ter efeito extraordinário, ok? Uma vitamina que é de importância especial agora é a vitamina D, justamente pela privação da luz solar. Então, vitamina D, sim, é uma vitamina que na dose de 400 a 800 unidades por dia, 1000 unidades por dia. Estou querendo ser muito prático. Sim, isso eu acho que seria interessante para manter a saúde e o sistema imunológico. Dormir bem. Se não está dormindo bem, seguir as regras, seguir as orientações para que realmente consiga dormir bem. Porque isso sim, isso é um fator que nenhuma outra medida consegue substituir uma noite bem dormida para reconstituir a imunidade do corpo. Alguns dos fatores para dormir bem, o maior fator, um dos maiores fatores é o que todos nós estamos segurando na mão, é uma tela com luz forte, o uso das telas eletrônicas, por exemplo, e muita luz na casa, depois das 6, 7 da tarde, da noite, isso é algo que afeta a neuroquímica do corpo. Desculpa, gente, eu tenho crise tecnológica, que ainda não consigo lidar bem com essa tecnologia. Então, eu não sei se está respondendo sua pergunta. Outro é exercício físico. Não precisa ser algo rígido, algo muito intenso, mas tem um efeito de modular os hormônios do corpo e os neurohormônios que afetam a saúde emocional. O exercício físico, creio eu, isso é apenas uma opinião pessoal minha, que fazer exercício por exemplo, dentro de uma academia, que ninguém faz hoje em dia, estão fechadas, mas comparado com sair, onde tem céu aberto, onde tem árvores, onde tem borboletas, eu acho que isso faz uma diferença. Não é a mesma coisa, não é tudo exercício igual. Ser exposto ao sol, com as medidas de sunblock e tudo, mas ser exposto ao sol durante um pouco de tempo todos os dias, não ter muito cuidado para não ser isolado, não se isolar, ter os contatos sociais e afetivos pelo meio
que tiver pela frente. Pode ser um meio eletrônico, pode ser um encontro de 2, 3 amigos no parque, mantendo a distância. Isso tem muito efeito na imunidade. E a falta deles enfraquece a imunidade. E, por último, arriscando me repetir de novo, eu acho que ficar dando voltas ao redor de notícias de crises, de quantos casos teve hoje, meu Deus, subiu, desceu, mas está aparecendo. Isso acaba com a imunidade das pessoas e a saúde emocional. É importante não ficar remoendo as notícias e não concentrar nas notícias ruins. Ajuda demais de ter projetos, de ter metas, com significado mais profundo. Nós temos se chama a causa de Deus, a fé Bahá'í. Isso tem meta mais sublime que essa. Então, é um apanhado de coisas. Eu espero ter respondido em parte a sua pergunta. Muito obrigada, meu querido. Respondeu, ajudou bastante. Eu agradeço de coração. Anotei tudo aqui. Lu, só um minutinho, vou passar primeiro uma pergunta que está aqui, que é a sua opinião sobre a homoterapia, que estudos científicos relatam ajuda na imunidade, que tem se mostrado também um forte aliado no tratamento, inclusive, de doenças graves. Se seria benéfico para a Covid? Eu ouvi todas as suas palavras, só cortou a terapia que você mencionou. Essa cortou. Hemoterapia. Hemoterapia. Hemoterapia está se referindo à prática de injetar sangue próprio nos músculos. Deve ser isso. Foi a Catherine que fez a pergunta. Acredito que sim. É isso? Isso mesmo, exatamente. Bem, mais uma vez, voltando à questão da importância de ter evidência para isso, né? No Kitab Aqdas, Abdu'l-Bahá fala para todos os Baha'is, exorta os Baha'is a, quando estiverem doentes, de procurar alguém hábil, alguém competente. A tradução é competente, mas a palavra que ele usa é alguém habilidoso, alguém competente, alguém, sabe? Então, essa competência, ninguém vai discutir que essa competência inclua a questão do conhecimento. E o conhecimento se baseia em evidência. Eu não estou querendo dizer que a medicina ocidental é toda evidência, é tudo certo, e tudo o resto está errado. Não, eu sou acupunturista, sim, jurado, eu tenho anos de ser maravilhado pelos efeitos da acupuntura, então não estou me limitando a nenhuma linha de pensamento. Eu não sei se a autohemoterapia, se realmente tem alguma evidência. Quando se estuda a evidência, estudar evidência, estudar efetividade é muito complicado. Primeiramente, porque precisa um número muito grande de pessoas. Essas pessoas precisam ser seguidas por um tempo, não adianta seguir por um mês. E porque tem um efeito placebo. Se fizer qualquer coisa com um grupo de pessoas, você vai melhorar com isso, viu? Esse aqui é bom. Esse comprimido, essa injeção, tal. Isso em si já tem um efeito de melhora. É um efeito placebo, é um efeito da mente do ser humano se curar, se acreditar que vai melhorar. Então, eu não conheço nenhuma prova assim do que essa terapia funciona. E eu gostaria de concluir dizendo que cada coisa no corpo tem um lugar. Se estiver fora do lugar, cria problemas. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o conteúdo do estômago e intestinos é um conteúdo com alto teor de bactérias e tem que ser daquele jeito.
Tem bactérias que são benéficas. E enquanto ficam dentro do intestino, são benéficos. Agora, se aquilo sair, por exemplo, uma perfuração de uma úlcera, é catastrófico. Então, o sangue, nós fomos criados com sangue dentro dos vasos, circulando dentro dos vasos. E mesmo nosso próprio sangue, no lugar errado, pode virar foco de outros problemas. Sangue na substância dos músculos, por exemplo, pode ser muito irritativo, pode irritar muito, e na pior das hipóteses, pode virar uma coleção infectada, pode virar um abscesso, e algo perigoso. Então, eu terminaria dizendo que se alguma hora houver evidência dessa imunidade, seria muito interessante, mas que tem que passar pelo crivo de um estudo bem realizado. Ok, na verdade, existem relatos e esse tratamento são feitos nos Estados Unidos e em outras regiões, não em relação ao Covid, né? Mas foi feito relatos com animais e relatos com seres humanos. E tem sido muito benéfico, por isso que eu estava pensando se seria, talvez não em si, poderia ser até para tratar quem está com a doença, ou seria como método preventivo para trazer mais imunidade ao organismo, né? Aqui a gente faz esse tratamento aqui em casa, mas no Brasil não é permitido, né? Porque ainda não teve a liberação de tudo isso. Eles têm muitos questionamentos, mas fora do país, em muitos lugares é usado. Eu voltaria a dizer que eu começo com a palavra eu, o que eu não sei. Eu não sei de nenhuma evidência. Pode até haver, mas eu nunca vi. E eu acho que por questão de autopreservação e autocuidado, é muito importante ver se realmente tem evidência ou se é mais relato de um outro. Tem muita coisa que potencialmente pode fazer mal e está virou moda. Eu não estou falando que digamos, o estabelecimento médico é o dono da verdade. Muito pelo contrário. Nós temos os estudos médicos mundo afora, tem uma influência capitalista muito nefasta. Muito nefasta. Eles, é uma influência. Então, mas fora a questão ética de realização de estudos sem influência do motivo de lucro, tem a questão de estruturamento científico de estudos. Não é tão fácil assim mostrar que algo funciona. Não é que você faz com 5 pacientes, eu vi 5 pessoas, todos os 5 melhoraram. É algo, comprovar a eficácia é muito mais complicado do que parece, e eu olharia esses relatos, essa evidência, se eu estivesse no seu lugar, eu olharia com muita cautela e muito cuidado antes de questionar se é ou não é. Eu acho que tem que ser baseado na evidência. Eu não conheço nada que tenha me convencido. Tá certo, muito obrigado. Então foi uma resposta, não resposta, mas eu não posso falar fora do meu conhecimento. Certo, nós temos uma pergunta aqui. A Lu levantou a mão. Quer fazer uma pergunta, né, linda? Doutor, prazer em conhecê-lo. Igualmente, boa noite. Estou falando aqui de Barretos, né, estado de São Paulo, e eu gostaria de saber se é confundido os sintomas da gripe com a Covid, né? Eu sei que ele é bem confundido, sim,
né? Mas eu tô Sim. com medo aqui, porque eu tô com gripe. Eu não sei se é gripe ou se é Covid. Eu não tô saindo mais de casa. Essa pandemia é algo que nossa geração teve sorte de nunca ter passado. É uma experiência nova para a maioria de nós. E é uma experiência nova. Mas quando nós olhamos, vemos que tantos países ao longo do século XX, países que a maioria de nós não vivemos, e gerações no passado, o tempo de Abdu'l-Bahá, houve uma pandemia depois da Primeira Guerra Mundial que foi catastrófico. A escala da pandemia, comparado com o que nós estamos vivendo agora, foi muito pior. A magnitude foi muito maior. Então, eu não estou falando isso para menosprezar. Estou falando que é uma situação de medo para todos nós, porque é uma primeira experiência para todos nós. Um dos problemas da Covid e outros tipos de influenza, gripe, outras viroses, é que os sintomas, de modo geral, são comuns. Não tem como, nem pelo relato dos sintomas, nem até por um exame clínico, não dá para diferenciar. Ninguém consegue, nenhum médico, nenhum científico. Tem algumas coisas que faz a gente suspeitar que tenha uma probabilidade maior de ser Covid. Tá? Por exemplo, alguém que, de modo geral, é saudável, mas pega um gripe e, de repente, está com muita dificuldade respiratória. Esse, por exemplo, aumenta a chance. Ainda pode ser uma pneumonia qualquer, mas aumenta ainda mais a probabilidade. Na Covid, por exemplo, gente, muito disso eu tô colando a aprender do meu filho, que é o médico mais jovem. Então, qualquer dúvida eu vou chamar ele. Mas o que ele me diz é que em 99% dos casos de Covid com pneumonia tem febre. Então, isso não quer dizer que qualquer pessoa com febre tenha Covid, mas que se não tiver febre, é muito menos provável ser um caso sério de Covid. Outra coisa, muitas pessoas, talvez a boa parte, a maioria, pode ter Covid e não adoecer muito, ficar um pouco doente ou até assintomático. E passar e nunca sentir nada. É uma minoria, continua sendo uma minoria de pessoas com Covid que assim, ficam mais graves. Então, se está bem, se não se sente muito doente, se não tem falta de ar, se não tem uma febre alta, isso não quer dizer que não está Covid, mas isso quer dizer que é melhor ficar em casa, se hidratar, descansar e observar. Tá? Eu não gosto de ler muito os casos graves, os casos estranhos, 1 em 1000 que aconteceu tal coisa, porque casos raros são casos raros, mas a mídia aumenta e magnifica esses casos raros. E isso mexe demais com a saúde emocional das pessoas. Isso aconteceu comigo porque teve um dia que, como eu estou trabalhando home office já há algum tempo, eu liguei a TV e fiquei com ela de companhia, né? Porque eu moro sozinha. E, de repente, eu comecei a sentir umas batedeiras, uma coisa ruim. Eu falei, pelo amor de Deus, vou desligar isso. Desliguei. Desliguei a TV e daí em diante, o meu bate-papo são as lives, são as coisas que estão acontecendo dentro da fé. E aí, bola para frente, né? Tô fazendo aqui meu trabalho e nem tô sentindo essa pandemia passando, né?
Mas de uns dias para cá, uns 2 dias para cá, eu fiquei meio resfriada, aquela coisa. E foi onde eu disse, eu não vou sair de casa, eu não vou à casa dos meus pais, porque eu não sei se eu peguei. Eu não sei, então eu estou aguardando aqui. Não tive febre, não tive essas coisas, nada, só aquelas sintomas gripais mesmo, dor no corpo, o nariz fica mais ruim. Então, eu estou dando um tempo em casa e observando. A sua aparência não é de alguém gravemente doente, é de Não. alguém que está ansiosa. Isso eu posso ver na sua expressão. Ansiosa também não. Graças à comunidade Bahá'í, essas lives, estudos dos livros, livro 10, livro 9, isso tem me dado uma vida nova, eu posso dizer. Vida nova e vontade de servir a todo momento. Mas televisão é só alguma série, um pouquinho antes de dormir para pegar no sono, aquela coisa, porque não dá para assistir. Não, não dá mesmo. Um dos amigos aqui no DF me mandou 2 linhas de uma carta do Guardião de 1946, mas foram 2 linhas que eu fiquei assim, eu fiquei pensando, ainda estou pensando, porque era tão claro, tão contundente. O Guardião fala, isso foi resposta a uma carta. Gente, olha, em 1946, parece que foi escrito hoje de manhã. Ele diz que os amigos Bahá'ís, onde estiverem, eles vão enfrentar as dificuldades que as pessoas do país onde estiverem vão enfrentar. Mas aí ele não diz para não ter medo, zero. Ele diz o seguinte, diz que os Bahá'ís não precisam ter medo desses problemas, porque são protegidos, estão sob a proteção de Baha'u'lláh. Então, falou, não tenham medo dessas dificuldades. Aí fala que o medo que os Bahá'ís devem ter é não fazer sua parte, não desempenhar seu dever perante a causa de Baha'u'lláh. Então, sim, gente, não é para... Eu falo para mim, não é para não ter medo, mas é para ter medo e não ter medo da coisa que não interessa e para ter medo da coisa que interessa. Então, não posso deixar minha atenção ser desviada daquilo que o Guardião diz para não se preocupar e deixar de me preocupar com aquilo que o Guardião enfaticamente diz que é nosso dever. Aí o resto, não, sabe? Então, essa carta é fantástica, é uma coisa assim, totalmente muda a percepção que a gente tem no momento tão difícil assim. Muito bem. Queridos amigos, nós temos exatos 4 minutos. É agora ou não mais essa semana. Quem quiser fazer uma última pergunta que seja breve. Eu quero agradecer só. Querida Regina, inclusive, ela é uma das responsáveis por esse espaço ter sido aberto. É isso, Dariush. Eu quero agradecer ao Dariush. Eu que agradeço. Pelo carinho, atenção, o esclarecimento que nos trouxe de grande valia. Muito obrigada, muita gratidão. Não, que é isso. Eu agradeço a oportunidade e realmente nós somos tão abençoados de ter conhecido a fé. Alguns por ter nascido numa família Bahá'í, outros com muito mais mérito por ter reconhecido a fé por si mesmo, por si só, e de estar vivendo nos dias tão especiais. Eu desde que era criança eu venho ouvindo, depois aprendi a ler, comecei a ler sobre esses dias. Sempre falava, Deus, quando que vai acontecer? Então chegou. São dias fantásticos e nós todos somos tão abençoados de ter essa comunidade e de poder fazer nossa pequena parte nessa exaltada causa. Obrigado. Querida Guite.
Primeiro, agradecer ao nosso querido amigo e médico Darius, realmente é um prazer tê-lo aqui com a gente. E o que eu queria dizer, se durante a semana surgirem outras perguntas, ou anotem, ou manda para o programa, porque aí semana que vem haverá oportunidade de Dr. Darius responder. Outra coisa, por favor, convidem seus amigos, tanto barrais como não barrais, porque a intenção dessas palestras é também atrair amigos, porque hoje em dia não temos outras oportunidades de ensino, mas através desses programas podemos atrair mais as pessoas para as ideias barrais e para as soluções que Bahá'u'lláh tem trazido para nossos problemas. Então, é isso. Nos ajudem a aumentar a audiência. Eu estou colocando no chat o meu número de contato. Para quem não está no nosso grupo, a gente tem um grupo do Ponto de Luz Virtual no WhatsApp. E se quiser também fazer parte, pode entrar em contato comigo. E se tiverem as perguntas, porque a ideia é que a gente continue com esse programa, Encontros, Saúde e Espiritualidade, nas quintas-feiras. Então, todos estão convidados e até o nosso próximo encontro. Um abraço enorme para todos. Sim, querido Darius. Ana Paula, eu falei tanto e não falei a maior coisa que tem comprovado que melhora a saúde, é oração e meditação. Muito obrigada. Eu posso falar, Ana Paula? Deixa eu falar, eu levantei a mão, mas não apareceu. Muito obrigada, querido. Cadê você, Fábio? Quem é que está querendo falar? Eu me perdi aqui. Mara, aqui, ó. É porque eu não estou aparecendo. Sim, desculpa, eu não te vi. Fale, querida. É porque eu levantei a mão aqui, mas não sei por que não apareceu. Agora está aparecendo. Mas a mão, né? A mãozinha. Tá. Então, eu já estava meio que preparada para dormir, aí quando eu vi. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a Darius. Darius é muito querido, esse médico, um ser humano que eu gosto muito mesmo e que pode passar muita coisa boa para todos nós, em todos os sentidos. Darius, querido, eu queria fazer uma pergunta, mas acho que agora já não dá mais. Queria só falar que eu vi essa que havia a sua palestra hoje, agora de tardezinha. Então, eu queria pedir que tivesse, agora eu já sei que na próxima quinta vai ter tal, mas tivesse uma divulgação, talvez, mais para todo o Brasil, alguma que eu vejo que tem uma menina de Barretos, tá? Angélica e eu somos aqui da Bahia, né? Então, eu só vi agora, foi a Angélica que colocou, e eu vi agora de tardezinha. Tá bom, era isso que eu queria dizer. Aí a pergunta fica para a próxima reunião. Tá certo, querida. Muitíssimo obrigada. Ana Paula, viu? Obrigada a você divulgando aqui no também. grupo. Isso, vamos todos divulgar. Vamos todos divulgar. Até semana que vem. Uma boa noite. Se Deus quiser. Boa noite. Obrigada.